Olá, estudantes de finanças. Meu nome é Cassiana Bortoli, sou professora do Instituto Federal Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Erechim, e hoje a gente vai tratar sobre os temas orçamento de capital e vamos falar especificamente sobre as técnicas TIR e emitir. Ao iniciar aqui a nossa tela, a gente pode verificar que eu coloquei algumas fórmulas sobre a TIR e também sobre a emitir, tá? A primeira fórmula que vocês estão vendo aqui no primeiro quadro é a fórmula mais comum utilizada para cálculos de TIR. Normalmente os livros abordam essa fórmula. Contudo, se a gente prestar atenção só nessa fórmula aqui, pode ser que nos leve a um entendimento falso sobre o que é a TIR. Então, é necessário que vocês tenham um pouco de conhecimento da teoria dessa técnica de orçamento de capital. A TIR tem um pressuposto que é bem interessante e é sobre isso que eu vou tratar com vocês, de reinvestimento dos fluxos de caixa. Tá? Então, a TIR é uma taxa de retorno sobre um projeto de investimento e ela pressupõe que os fluxos de caixas do projeto são reinvestidos até o final do período utilizado pelo projeto. A gente vai fazer esses cálculos, tá? Passo a passo para vocês conseguirem compreender essa ideia. Essa outra fórmula que eu abordo aqui embaixo, ela é um pouco mais abrangente, nos dá uma ideia melhor sobre o que seria a TIR. Gosto dela, considero ela bastante interessante. Então, aqui vocês podem verificar que nós temos a primeira parte da fórmula, que é o montante do investimento no momento zero, tá? Normalmente, em finanças, a gente utiliza a data inicial do investimento no momento zero e o pagamento desse investimento normalmente acontece nessas datas, principalmente em exemplos utilizados para início de conhecimento sobre a técnica, tá? E aí, aqui na fórmula, adiciona os fluxos de caixas reinvestidos, tá? Então, se a gente quiser fazer novos investimentos nesse projeto de investimento, a gente faz o investimento inicial e mais outros investimentos no decorrer do projeto. Então, a emitir os investimentos, os fluxos de caixa de saída, se igualam, né, aos fluxos de caixa de entrada, fazendo com que a gente descubra uma taxa que iguala esses dois itens. Tá? Aqui, para ficar um pouquinho mais claro, então, o que seria a emitir, eu fiz uma adaptação nessa fórmula, que aparece aqui o K, tá? Que eu chamo de taxa de reinvestimento dos fluxos de caixa. E eu deixei, então, no outro lado da equação o TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, vamos ver isso de forma um pouquinho mais prática. Para a gente começar a fazer um projeto de investimento, para a gente pensar um pouco sobre como fazer o investimento, a gente precisa ter o que se chama de taxa mínima de atratividade. Muitos conhecem então como TMA, que é o custo de capital de um projeto, de uma empresa, tá? Para nós obtermos essa TMA, então, vou escrever aqui para vocês, o custo, um momentinho, isso, vamos lá. O custo de capital ele é a nossa TMA, tá? A gente vai calcular o custo de capital por meio do capital terceiro. A empresa ela pode se formar com uma estrutura de capital de terceiros e capital próprio, tá? Então, a gente tem que conhecer a nossa taxa, nosso custo de capital de terceiros e nosso custo de capital próprio. Aqui a gente vai supor que o custo de capital de terceiros seja 5%, tá? Então, vou colocar aqui 5.
E o nosso custo de capital próprio vai ser de 12%. Tá? Vamos formatar. Vamos supor que essa empresa, né, ela tenha uma estrutura de capital composta por 30%, então, vamos utilizar a mesma formatação aqui. 30% de capital de terceiros e 70% pelo capital próprio, tá? Isso aqui a gente pode chamar, então, de participação relativa. Ok. Vamos considerar que essa empresa ela não vai ter um benefício do uso da dívida com capital terceiros, tá? Ela não é uma empresa de lucro real, então a gente vai fazer o nosso custo de capital da empresa, contando que a empresa tem utilização de capital terceiros e capital próprio. A gente chama então o capital da empresa, o custo de capital da empresa, ou então a TMA, como custo médio ponderado de capital, ou também conhecido como WACC, tá? A gente precisa ter essas informações aqui, de qual é o custo de capital terceiro e qual é o percentual de utilização dele, qual é o custo de capital próprio, o percentual de utilização dele dentro da estrutura de capital da empresa. Então, a gente vai aplicar a fórmula do CMPC, tá? Então, a gente vai pegar que o custo de capital terceiros é 5%, multiplicado capital terceiros de 5%, multiplicado pela participação relativa desse capital dentro da estrutura da empresa, mais o custo de capital próprio, multiplicado pela participação relativa desse capital na estrutura da empresa. Tá? E aí a gente encontra aqui o custo de capital da empresa de 9,9%, ou então nossa taxa mínima de atratividade. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre TIR e emitir, então vou destacar um exemplo aqui, tá? Vamos considerar que uma empresa com essa estrutura de capital, de investimento, ela faça um investimento que lhe custe R$30 mil na data zero, e esse investimento vai gerar fluxos de caixa de 10 mil, fluxos de caixa líquidos, é importante que vocês saibam disso, de R$10 mil durante 5 anos, tá? Então, a gente vai colocar aqui a informação. Ano, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai colocar aqui os nossos fluxos de caixa, tá? Na data zero, a gente tem uma saída de dinheiro, que é para pagar um investimento de R$30 mil. Na data 1, a gente começa a ter a entrada de fluxos de caixa líquidos, tá? De R$10 mil. E esses R$10 mil, eles entram durante os 5 anos, tá? Então, vamos formatar aqui. Ok. A gente chama essa parte aqui de investimento inicial, tá? E essa outra parte aqui, nós vamos chamar de fluxos de caixa líquidos. Tá? A partir dessas informações, a gente já consegue fazer o cálculo da TIR, tá? Então, a TIR, no Excel, a gente utiliza a seguinte fórmula. Igual TIR,
seleciona a fórmula, vocês vão selecionar o fluxo de caixa. E aí a gente descobre qual é o valor de rentabilidade que a empresa teria. Então, o resultado da TIR aqui é 19,86. Isso quer dizer que se a empresa investir 30 mil reais e ela tiver fluxos de caixa líquidos de 10 mil reais para 5 anos, e ela reinvestir esses 10 mil reais que entrarão em cada um dos anos, até o último ano do projeto, a empresa consegue ter uma TIR de 19,86, mas para um retorno, né, de 19,86. Mas ela só consegue ter esse retorno se ela reinvestir os fluxos de caixas de 10 mil à própria taxa TIR, tá? Então, é meio complicado que a empresa de fato consiga ter projetos de investimento que consigam gerar 19,86% de rentabilidade para cada um dos anos que entrarem esses valores de 10 mil. Por isso que existe essa outra técnica que eu comentei com vocês, da emitir, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o cálculo da TIR de forma um pouquinho manual, tá bom? Então, vamos colocar aqui informação, vamos copiar ano, fluxo de caixa. A gente coloca aqui o investimento, a própria taxa aqui. Vamos formatar como número para ficar mais fácil. Ok. Então, a taxa. Para a gente, o fluxo, a TIR, então, ela pressupõe que o fluxo de caixa seja reinvestido à própria taxa TIR. Se os fluxos de caixa eles são reinvestidos à própria taxa TIR, então quer dizer que na data 1, por exemplo, não vai entrar 10 mil reais no fluxo de caixa, porque a empresa vai reinvestir esses 10 mil reais que entrariam no fluxo de caixa nesse ano. Então, vai reinvestir até a data 5, tá? Então, da data 1 até a data 5, tenho 4 anos para efetuar esse reinvestimento. Então, a gente vai formular aqui a taxa para levar 10 mil a valor futuro na data 5, tá? A taxa, então, seria 1 mais a TIR, já que o pressuposto da TIR é que os fluxos de caixa sejam reinvestidos à própria taxa TIR, tá? Elevado na quarta, porque vai ser necessário reinvestir esse fluxo de caixa durante 4 anos para nós chegarmos na data 5. Vamos fixar o valor aqui. Vamos arrastar. Agora eu vou substituir a quantidade de anos que levaria para chegar na data 5, tá? Então, o fluxo de caixa do segundo ano vai levar 3 anos para chegar na data 5. O do terceiro ano vai levar 2 anos. O do quarto ano vai levar 1 ano para chegar na data 5. E o último ano já está na data 5, por isso a gente eleva a 0, tá? Okay. Então, a gente vai ter essas taxas para levar os fluxos de caixa a valor futuro. Para nós levarmos a valor futuro, a gente aplica a fórmula do valor futuro, que é o pegar o fluxo de caixa na data, multiplicado pela taxa, ok? Então, 10 mil reais na data 5 equivalem a 20.637,82. A gente aplica essa fórmula para os 5 anos, né, de fluxo de caixa. Ok. Se a empresa agir dessa forma, então os fluxos de caixa dela ficariam da seguinte forma. Na data 0, ela faria o investimento de 30 mil, e como ela vai reinvestir os fluxos de caixa, ela não vai ter entrada de recurso no ano 1 até o ano 4.
que como ela reinvestiu, esses recursos entrariam apenas na data 5. Tá? Então, na data 5, vai entrar a soma desses recursos que foram reinvestidos. Na data 5 vai entrar 74.208,07, tá? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, e a gente colocar agora o cálculo da TIR, a partir dessas informações, a gente vai ter o valor da própria TIR. Quer dizer, eu reapliquei todos os fluxos de caixas, então não tenho mais entrada durante os anos 1 ao 4, e agora eu tenho 74.208,07 de entrada no quinto ano, e isso me dá uma rentabilidade de 19,86. Com isso aqui a gente conseguiu entender como é que funciona o cálculo da própria TIR, tá bom? Essa questão do reinvestimento, tá? Interessante a gente saber também que a empresa, ela talvez não tenha condição de investir todos esses fluxos de caixa a taxa de 19,86, tá? Então, pode ser que a empresa, ela tenha outros projetos de reinvestimentos, de investimento que ela pode fazer com a entrada dos recursos de 10 mil durante a data 1 até a data 5 e que pode ser em outros percentuais. Por exemplo, pode ser que ela tenha como utilizar as entradas desse fluxo de caixa no investimento que vai lhe dar um retorno de 10%, tá? Então, a gente pode alterar o valor do reinvestimento dos fluxos de caixa para o cálculo da emitir. A emitir, então, é uma taxa interna de retorno modificada, tá bom? Então, a gente vai fazer esse cálculo para vocês perceberem a diferença, ok? O que ocorre é o seguinte, ao invés de a empresa, vamos colocar o título que aqui é uma emitir, e aqui no outro cálculo que a gente fez o cálculo para a gente ver como funciona a TIR, tá? Ok. Ao invés da empresa ser capaz de reinvestir, então, a 19,86 para cada um dos anos, do ano 1 ao ano 5, a empresa, vamos supor que ela tem capacidade de reinvestir, de investir em projetos que lhe geram 10% de retorno com essas entradas do fluxo de caixa desse investimento de 30 mil, tá? Então, a gente coloca 1 mais 0,10 elevado na quantidade de anos que eu precisaria reinvestir esse fluxo de caixa, tá? Vamos alterar toda a informação aqui para 0,10. Ok. Como já estava formatado as fórmulas, a gente já consegue ter o valor da emitir calculado pela própria fórmula da TIR. E isso então nos gerou uma emitir de 15,27, quer dizer, que a empresa vai ter de retorno 15,27%, considerando que ela reinvista os fluxos de caixa de entrada a uma taxa de 10%. O Excel também oferece uma forma automática de cálculo da emitir, mas primeiro eu quis mostrar para vocês como é que a TIR e a emitir pensa, o que tem por trás dessa fórmula, tá? Então, a gente vai agora aprender a calcular a forma automática. Então, a gente tem emitir no Excel. A gente vai colocar igual emitir
tá? E aí ele pede para selecionar os fluxos de caixa, entrada e saída, tá? Ponto e vírgula, a gente precisa informar qual é a taxa TIR, tá? E a gente informa a taxa que a empresa tem capacidade de reinvestimento dos fluxos de entrada de caixa, tá? Informamos aqui e a gente tem o resultado de 15,27, o mesmo resultado que a gente calculou de forma manual aqui embaixo. Ok, pessoal? Então, só para vocês entenderem como é que a TIR funciona. A TIR reinveste os fluxos de caixa à própria taxa TIR. Como isso é muito difícil de acontecer na prática, a gente pode reinvestir os fluxos de entrada de caixa do projeto, nesse caso um projeto que se fez um investimento de 30 mil e que geraria fluxos de caixa de 10 mil por 5 anos. Esses 10 mil durante 5 anos podem ser reinvestidos a outra taxa. Tá? Aqui eu utilizei tudo 10%, tá? Mas a empresa ela pode reinvestir a taxas diferentes ao longo do tempo também. Então pode ser que os 2 primeiros anos a empresa consiga investir a taxas de 10%, nos 3 próximos anos consegue investir em outro projeto com uma taxa de retorno de 15%. Então é só a gente alterar aqui durante os 3 próximos anos a taxa de 15%. E isso a gente consegue então adaptar à realidade da empresa, fazendo com que a gente tenha uma taxa de retorno mais próxima da realidade da empresa. Ok, pessoal?